Olá, está começando agora mais um Conexão USP. Chamada de prédião por muitos, a unidade 2 do Centrinho começou a funcionar em meados de 2020 como um hospital de campanha. Desde então, intensificou-se a discussão sobre a necessidade da abertura do local como hospital geral, um hospital das clínicas mesmo. E vários movimentos, segmentos da sociedade cobram essa abertura. Um desses movimentos é o HC Não Pode Morrer, organizado por alunos de medicina da FOB da USP. E para debater mais essa questão, estou aqui conectado com o Leonardo Rezende, que é um dos representantes desse movimento, o HC Não Pode Morrer. Léo, muito obrigado por sua participação aqui conosco hoje. Obrigado, Vitor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV USP Bauru, falando um pouco do nosso movimento. Bom, cara, primeiramente a sigla, HC. Essa sigla já traz um pouco de confusão, né? Alguns falam Hospital das Clínicas, outros falam Hospital de Campanha. O que o HC é hoje, Leonardo? Então, o HC, assim, tradicionalmente ele é usado para falar como hospital das clínicas, né? Mas no nosso caso ele significa hospital de campanha. O Hospital das Clínicas em si, da USP de Bauru, ele nunca foi aberto. Foi feito um acordo provisório entre a universidade e o Estado para se abrir leitos para a pandemia. E isso configurou um hospital de campanha e não um hospital das clínicas. É importante destacar também que um hospital de campanha ele também gera gastos, assim como qualquer outro hospital, e que muitas vezes não são coerentes com o investimento na saúde pública, porque é um hospital provisório, temporário, ele não vai ficar ali para atender as outras demandas depois que acabar a necessidade. Durante os primeiros 4 meses de funcionamento desse hospital de campanha, foram gastos mais de 9 milhões de reais para manter ele aberto, seja com estrutura, com funcionários, insumos, etc. E é previsto gastar 12 milhões para se reformar o prédio, né, da USP, o futuro HC, o Hospital das Clínicas, para implantar o hospital em definitivo. Então, assim, são gastos que mostram que talvez o investimento poderia ser feito a longo prazo e não só por um período temporário. Leonardo, o que vocês cobram, o que o movimento HC Não Pode Morrer cobre, então, em suma, é a abertura dessa unidade como hospital geral, é isso? Exatamente. Bauru ele precisa de um hospital geral há muito tempo. Um hospital temporário não é a solução para o caso de Bauru. É claro que a pandemia agravou toda a necessidade de leitos, né? Até hoje, inclusive, nós temos uma necessidade tremenda, né? Com quase 100% de ocupação de UTI e tudo mais. Mas não é só os pacientes com Covid que precisam de leitos aqui em Bauru. Existe uma fila tremenda de internação e de cirurgias eletivas que está precisando ser realizada e não é porque não tem leito. Você é estudante de medicina, acredito que está bem por dentro dessa questão toda. Eu acredito que vocês não desmereçam, né, a importância do hospital de campanha, né? Não é bem isso, né? Vocês entendem a importância desse hospital de campanha nesse momento de pandemia, né? Exatamente. Era um momento que precisava da abertura de leitos realmente, né? Hoje ainda precisa de mais leitos para Covid no nosso município e região. E é importante deixar isso claro também que o Hospital das Clínicas, né, que um dia vai ser aberto, ele vai atender não só Bauru, mas toda a região também. Então, precisava sim do Hospital de campanha, mas um Hospital das Clínicas aberto integralmente, em definitivo, também poderia resolver essa demanda e solucionar o problema. Certo. O governador chegou a vir a público, né, a prometer, no meio da imprensa local aí, que garantiria esse hospital aberto após o fim da pandemia. Por que vocês têm medo que isso não ocorra, já que ele fez essa promessa? E o que leva vocês a acreditar nisso? Então, acho que por volta de 30 de novembro foi veiculada uma notícia de que o hospital de campanha, né, encerraria suas atividades, porque o contrato seria até 30 de dezembro de 2020. Esse contrato é com a FAMESP, salvo engano, né, que é a fundação que hoje faz a gestão aí do HC, né? Exatamente, a FAMESP que faz a gestão do hospital de campanha, encerraria esse contrato porque eles não conseguiriam manter as contas até janeiro e aí encerraria. Aí começou todo o nosso movimento, né, para primeiramente manter esse hospital de campanha aberto, porque como você mencionou, né, ele é importante também para a pandemia, e cobrando também a abertura integral do hospital. Ali começou a desconfiança de que essa promessa não seria cumprida, até então a gente acreditava que isso fosse acontecer, né, porque foi uma promessa do governador, mas começou a desconfiança. Depois a gente teve acesso a algumas informações também, como uma audiência realizada no processo que o promotor da saúde de Bauru, Dr. Nilson Comono, ele tem esse processo desde 2012, 2013, se não me engano, contra o Estado e FAMESP, enfim.
e em audiência, o representante do Estado, por duas audiências diferentes, afirmou que nem a curto, nem a médio prazo, nem a longo, estava prevista a abertura do Hospital das Clínicas. Então, contrariando a informação que o próprio governador passou, né? Depois, com outras lideranças políticas, a gente viu que claramente aquilo foi uma promessa política só, mas o que a gente cobra é que, independente da motivação do governador, que ele cumpra a sua promessa, né? Ele prometeu para Bauru e região que esse hospital seria aberto, e, para quem não sabe, é um hospital que foi construído e está pronto desde 2012, então há 8 anos, uma estrutura que, para quem não conhece lá dentro, é uma estrutura incrível, assim, que você não conhece em outros hospitais públicos de Bauru e região, está fechada e sem nenhum leito aberto desde 2012. Então, é isso que a gente cobra, que o dinheiro que o povo investiu nesse hospital volte para o povo como benefício, né? E, Leonardo, qual que é a participação da USP nisso tudo? A gente entrevistou recentemente o professor Carlos, né, que é o superintendente do HRAC, diretor da FOB, e ele deixou bem claro que o papel da USP já foi feito em tudo. Tudo que a USP podia fazer, já fez. É isso mesmo? O movimento identifica isso também? A USP já cumpriu seu papel, agora é o Estado que precisa agir para essa abertura? Então, desde que a gente começou no nosso movimento, fizemos algumas reuniões, inclusive com o professor Carlos, o professor Burns, que é coordenador do curso de medicina. Chegamos no Conselho Universitário por meio do nosso representante discente, né, que foi falado em uma reunião do Conselho Universitário, e o próprio reitor respondeu essa pergunta, dizendo que a USP já tinha feito seu papel, que seria a elaboração de um documento, né, que é o Acordo de Cooperação Técnica, a ser firmado entre a USP e o Estado, que passaria o HRAC e o HC ao Estado, mas a USP manteria os custos, né, dos funcionários do HRAC e passaria o prédio para o Estado. Isso foi feito. Acontece que, depois disso, a USP nunca mais recebeu nenhuma resposta sobre isso, e eles dizem que foram atrás, não conseguiram resposta, e não teve nenhuma posição do Estado. Recentemente, há mais ou menos um mês e pouco, a gente teve acesso a um documento da consultoria jurídica da Secretaria Estadual de Saúde, analisando esse termo de cooperação técnica, falando que ele seria inconstitucional, que não se poderia abrir um hospital das clínicas, que seria geração de novos gastos e tudo mais, com um decreto. Precisaria de uma lei que criasse uma autarquia. E aí tem 2 problemas. A USP alega que nunca recebeu essa resposta, nunca teve esse parecer do Estado. A gente enviou esse documento para a USP e eles tiveram conhecimento por meio do movimento. E o outro problema é que o documento deixa claro que essa decisão está na mão do governador. Ele é capaz de criar essa lei de autarquia e criar o Hospital das Clínicas. Então, o panorama que a gente tem como movimento é que hoje a abertura está na mão do governador, que a USP fez a sua parte, elaborou o documento, cedeu o espaço, inclusive facilitou a abertura do hospital de campanha, mas o Estado não fez sua parte, que seria criar a lei de autarquia. E, Leonardo, você já citou um pouco disso, da questão do Hospital Geral, né, que é a questão de leitos em Bauru, é uma questão histórica, crítica, né, a gente sabe que existe até inquérito na polícia, investigando fila de internação, gente que morreu em fila de internação. O que você acha que representa mesmo a abertura aí? Vocês têm média de quantos leitos seriam abertos para a população, como um Hospital Geral, que desafogaria um pouco essa fila que é histórica em Bauru, não só nesse momento de pandemia, a gente vive um momento de exceção, né, mas historicamente a gente sabe que tem uma falta de leitos. Vocês já calcularam aí o que significaria, qual alívio que daria um Hospital Geral aqui para Bauru e região? Não, seria um alívio tremendo, assim, né? Só para ter alguma noção, a gente está lutando pela abertura de um hospital, né? Mas a gente não pode esquecer que o governo continua fechando leitos em Bauru e região, né? Então, essa demanda continua aumentando cada vez mais. Então, diariamente você tem dezenas de pacientes nas UPAs esperando vaga de internação. Então, e a gente não está falando só de Covid, né, Leonardo? Isso não é só de outras enfermidades também, né? Exatamente, principalmente de outras enfermidades, né? E aí, por exemplo, o Hospital das Clínicas aberto integralmente poderia oferecer entre 170, 200 leitos, dependendo da organização dele, que atenderia Bauru e região. Recentemente foi fechado cerca de 17 leitos de clínica cirúrgica no hospital de base, que já está fazendo uma falta tremenda. Imagina você... O promotor, né, ele fez um vídeo mostrando, né, esse fechamento dessa ala cirúrgica, né? Exatamente. E aí, imagina você abrir cerca de quase 200 leitos para Bauru e região. Isso seria, assim, histórico.
E não é uma questão que não tem demanda, tem muita demanda. Todo Bauru e região está com as UPAs lotadas esperando internação e também cirurgias eletivas, né? É um hospital que tem amplas salas cirúrgicas, várias salas cirúrgicas com tamanhos compatíveis até com cirurgias de transplante, cirurgias mais complexas, que em Bauru hoje dificilmente são realizadas. Normalmente cirurgias são encaminhadas para Botucatu, enfim, que poderiam ser realizadas aqui. Outra coisa que é importante destacar também, que desde 2018 foi feito um plano que esse hospital seria aberto progressivamente. Demoraria cerca de 4 anos para se fazer toda a reforma e instalar os leitos. Esse programa foi todo feito, a gente teve acesso a esses documentos, tem tudo que precisava ser reformado, os leitos que seriam abertos, inclusive com assim, as especialidades, mas o que a gente vê é que 3 anos depois nada disso começou. Então, começaria em 2018 a abertura desses leitos progressivamente, o que também não é uma má ideia, é difícil você abrir um hospital completamente, mas não começou. Então, o que a gente cobra é que alguma coisa de concreta precisa acontecer, esse hospital precisa começar a ser aberto. A gente está falando para a população, mas para vocês também, alunos da medicina da FOB, primeira turma, né? O que acontece aí se esse hospital não for aberto? O que significa para você a abertura, para vocês aí a abertura do HC? Para a gente, né, principalmente dos estudantes de medicina, né, hoje da FOB, é muito importante, principalmente porque em 2022, né, eu sou da turma 1, a gente começa o nosso internato. Atualmente, nosso internato, ele é uma incógnita, assim, a gente vai fazer esse internato nos hospitais da cidade, hospital estadual, hospital de base, mas sem dúvida nenhuma seria importante ter o nosso Hospital das Clínicas, porque são profissionais que vão estar lá trabalhando que, primeiro, eles entram já sabendo que eles vão trabalhar como preceptores também. Então, você tem essa maior abertura com o profissional dele te ensinar ali, tá te acompanhando no dia a dia, uma coisa que é mais difícil num hospital que não é nosso. Outra coisa extremamente importante também que precisa ser destacada é que a abertura do Hospital das Clínicas geraria, né, uma situação que o HRAC passaria para o Estado e a USP deixaria de ter alguns gastos. Esses gastos, essas economias, né, no caso, seriam utilizadas para a abertura da Faculdade de Medicina de Bauru, que até hoje não foi feita, e a posição da USP, assim, por meio do professor Carlos, professor Burns, enfim, é de que a faculdade será aberta a partir do momento que o HC for aberto. Então, assim, a nossa turma forma no final de 2023, né, o 6º ano, e até hoje a gente não tem nenhuma posição da abertura da faculdade de medicina, o que seria importante para nós também. Então, são 2 questões primordiais, o internato, que com certeza seria uma melhoria muito grande, a abertura do Hospital das Clínicas e a abertura da faculdade de medicina. Leonardo, a gente tem visto a bandeira da abertura do HC tem sido bastante utilizada na cidade por diversos outros movimentos, segmentos, inclusive atrelando algumas outras lutas, às vezes a abertura do comércio, flexibilização das leis em vigor. Vocês, como que funciona aí para vocês? Vocês lutam estritamente pela abertura do HC, vocês não têm relação com esses outros movimentos? Como que é isso tratado por vocês aí do HC Não Pode Morrer? Então, inicialmente, quando criamos nosso movimento, né, a gente, inclusive, teve apoio de outras entidades, mas no segundo momento, essas entidades preferiram criar um movimento separado, que é denominado HC Já. São 2 movimentos distintos, com pessoas distintas, o nosso é um movimento de estudante, o deles é um movimento de outras entidades, enfim, que já tem feito alguns atos, e que, inclusive, nós apoiamos em alguns momentos. O que a gente sempre deixa claro, enquanto a pauta for a abertura do HC, a gente vai lutar junto, mas com essa pauta, a abertura do HC. A partir do momento que isso inclui outras pautas, como você mesmo disse, né, a abertura do comércio, flexibilização da fase vermelha, enfim, não é a nossa luta. A gente, inclusive, fez um post no Instagram deixando claro que a gente não estava envolvido naquela movimentação. A gente luta pela abertura do HC como uma defesa da saúde pública, e a gente entende que essas 2 coisas talvez não sejam tão compatíveis. Então, são movimentos distintos e que, claro, a partir do momento que os 2 lutarem pela abertura da HC, podem sim se ajudar e se apoiar. Hoje, o movimento HC Não Pode Morrer tem quantos estudantes? É só da medicina? Primordialmente da medicina, existem... mas, assim, tem alunos dos cursos de odontologia e fonoaudiologia também. A gente tem cada vez mais tentando ampliar a conversa com esses outros cursos para trazer eles também para a nossa luta, e tem dado muito certo.
cerca de 120 estudantes fazem parte desse movimento. A gente tem um comitê central, que é quem organiza mais os movimentos, com cerca de 15 estudantes também, e a nossa ideia é sempre agregar mais alunos. Certo. O que vocês já fizeram, Leonardo? A gente acompanhou alguns atos. O que vocês já fizeram de concreto aí para chamar a atenção da sociedade para a causa de vocês? Uhum. Desde o começo a gente tem feito, espalhado faixas pelas ruas, né? A gente pode ver que nos muros da USP já tem algumas faixas também há algum tempo. Fizemos carreatas, né? Fomos aos semáforos conversar com a população, panfletagem nas ruas também. Uma coisa que, a partir de um segundo momento, a gente deu mais importância, assim, é esse contato com políticos também, para tentar chegar no poder público. Conseguimos chegar na Alesp, né, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, por meio de um deputado que fez um discurso sobre o nosso movimento lá, isso no ano passado. A gente tem mantido esse contato com todas as autoridades de Bauru e região para tentar chegar no governador, e a gente também está planejando fazer mais movimentações para chamar a população também, porque, como você disse, né, é uma demanda histórica de Bauru. Toda a população depende do HC e quer o HC aberto, então a gente quer agregar ainda mais a população nessa luta. Certo, Leonardo, para a gente finalizar, cara, como que entrar em contato aí com vocês do movimento para acompanhar mesmo as próximas ações? Então, a gente está sempre divulgando nossas ações nas redes sociais, né? Nosso Instagram é @defesahcbauru, no Facebook o HC Não Pode Morrer, a gente está sempre divulgando lá. Estamos planejando atos já para a próxima semana, e aí sempre vamos divulgar lá local, horário, data, e as nossas posições também, quando acontecem alguns movimentos que não são a nossa luta, como aconteceu recentemente. Leonardo, queria agradecer você pelo bate-papo, parabenizar, né? É sempre legal ver os universitários engajados em causas sociais, né? Não só preocupados com sua formação acadêmica, né? Mas é muito legal ver quando os universitários estão engajados mesmo para o bem da sociedade, da saúde pública. Parabéns, cara, muito obrigado pelo bate-papo. Que isso, eu que agradeço pela oportunidade aqui da TV USP, e sempre que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado. E com isso, o Conexão USP de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima conexão.